Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, nosso assunto volta a ser saúde e atividade física. E para isso estamos mais uma vez aqui na Dumbbell Black, mas para conversar, desta vez com Maurício Rê, que é lá da Bem Mais. Academia esta que está aí à disposição de todos que quiserem fazer uma boa atividade física nas diversas modalidades. E é claro que eles são também, tenho certeza, fãs da Dumbbell Black. Hoje você vai ver coisas incríveis que esse rapaz aqui faz. E é claro, sempre com a gente aqui, o Gustavo Rodrigues, da Dumbbell Black, que vai nos falar desses equipamentos maravilhosos, um pouquinho assustadores aqui, gente, mas vocês vão ver que é barbadinha aí, Até eu vou fazer. Então, Maurício, prazer tê-lo conosco, Gustavo, de novo. Então, fala um pouquinho para a gente hoje da musculação, que é uma modalidade que eu pessoalmente gosto bastante, e eu acho que grande parte das pessoas curtem aí fazer pelo menos um pouco de musculação mesmo associado a uma aeróbica, Então, tudo bom contigo? Tudo bem. Obrigado. É um prazer estar falando contigo aqui hoje, Eliane. E é um prazer enorme também estar falando sobre esse assunto, que é a musculação. A musculação, no meu ponto de vista, é uma das melhores modalidades a serem praticadas pelas pessoas, pelos seus diversos benefícios. E é uma modalidade onde a gente consegue englobar desde atletas até pessoas que precisam de reabilitação, e diversos objetivos como emagrecimento, hipertrofia muscular. Então, com certeza, a musculação tem muito a agregar e eu vou fazer esse papel aqui hoje, falar muito bem dela, explicando os benefícios e quais são as pessoas e os objetivos que elas buscam dentro dessa modalidade incrível. Olha, bacana mesmo. E eu estou vendo equipamentos novos, ou pelo menos eu não havia visto aqui ainda na Dumbbell Black, e certamente você que nos assiste aí também, a maioria eu creio que não viu, não conhece. Eu vou pedir aí para o Gustavo, então, apresentá-los para a gente, falar desses equipamentos que estão à disposição aqui para as diversas necessidades. Academias, como a Bem Mais e outras, condomínios, enfim, hotéis, e até quem sabe residencial, acho um pouquinho pesado esse aqui, mas aquele ali eu já arrisco, Gustavo. Tudo bom? Tudo bom, boa noite. A gente vai falar então hoje um pouquinho dos nossos aparelhos de musculação, e a gente pode dizer que a gente consegue atender a todos os públicos hoje dentro da musculação. Então a gente tem hoje 4 linhas de equipamentos profissionais, uma linha básica que a gente considera de entrada, que a gente chama de linha Impulse, é uma linha mais simples um pouquinho. Uma linha intermediária que a gente chama de Pro Single, é uma linha já um pouquinho mais encorpada, com um pouquinho mais de vantagens, Uma linha principal, que justamente são esses 2 aparelhos aqui, pertencem a essa linha chamada Black Motion, que é a nossa linha principal, que tem mais detalhes, mais vantagens, mais regulagens, enfim, é uma linha mais bonita até, vamos dizer assim. A gente se preocupou mais no design também. Eu achei lindo, adorei as cores, achei super moderna, assim, Eu acho que quase uma Ferrari. Tomara que a gente consiga chegar no nível de uma Ferrari, Mas a gente tá chegando lá. Posso dizer que a gente está evoluindo bastante. E esses detalhes que vocês vão ver depois nos aparelhos aí, para nós faz toda a diferença, E a gente ainda tem uma 4ª linha que a gente chama de Stronger, que é uma linha mais de equipamentos articulados, equipamentos para pesos livres, exemplo, supinos, equipamentos que usam anilhas em vez de tijolinhos de carga, Então a gente chama a linha Stronger. Também vamos mostrar algumas coisas dentro dessa linha aí. Então temos para todos os gostos aí, desde da pessoa que quer ter um equipamento mais simples, seja academia, condomínio, casa, até essa linha Black Motion, que para nós hoje é a nossa linha principal, vamos dizer assim. E que tem que ter, nas academias, Maurício, porque pode ser que tenha aqueles que estão começando, vão aí num peso mais leves, equipamentos mais simples, mas tem aqueles que já estão há muito tempo e que tem que continuar seu treino aí, precisam de equipamentos mais robustos, digamos assim, não é? Não, exatamente. O pessoal aqui da Dumbbell Black tem essa diversidade justamente para atingir todos os públicos, Então as pessoas que estão iniciando nesse processo da musculação,
então com equipamentos, né, já com cargas ajustáveis, né, equipamentos mais confortáveis, até aqueles equipamentos, né, mais robustos, como esse aqui que a gente está vendo, né, esse leg press que a gente está vendo aqui, onde tem uma capacidade de carga, né, maior, então onde já são para pessoas, desde iniciantes até pessoas avançadas poderem fazer. Então é uma diversidade muito legal, né, e com certeza com acompanhamento dentro desses aparelhos, com certeza as pessoas conseguem atingir quaisquer objetivos. Bom, dentro disso eu diria que é um aparelho versátil, porque a gente está vendo esses pesos aqui, eu creio que, como a gente deu uma somadinha antes, 220 quilos, né? Mas é possível usar nesse equipamento pesos bem menores, atendendo vários públicos, os que querem bastante, são avançados, e os que estão começando com menos peso também, né? Com certeza, isso é importante sempre ressaltar, né? Então, pessoas que estão iniciando, né, devem sempre priorizar a amplitude de movimento, né, execução correta do movimento e depois, posteriormente, né, priorizando cargas. Então, a gente vendo esse equipamento aqui que está atrás de nós, a gente consegue perceber que tem muita quilagem aqui já colocada nele, mas é possível fazer sem, né, só com o peso mesmo, né, da própria estrutura, que já é uma carga, né, equivalente para uma pessoa iniciante poder fazer, como também a possibilidade, né, de cargas assim avançadas, como a gente está vendo aqui, né, de pessoas mais avançadas. Então, essa é a diversidade legal, né, dentro desses equipamentos aqui, como da Black Motion, né, tem para mostrar para a gente. Pois é, Maurício, e quando tu fala assim, cargas mais avançadas, e olhando para isso aqui, a gente pensa aquelas pessoas fortunas, todas musculosas, mas às vezes uma pessoa sem tanta força aparente consegue fazer o leg press, não é? Isso é coxa, glúteo, enfim, né? Eu creio o leg press com uma carga pesada mesmo, depende do treino, não é? Com certeza, com certeza. Eu dou sempre o exemplo assim, de pessoas que são muito fortes e não aparentam ser fortes, são os ginastas, por exemplo, né? Então, assim, são pessoas que, além de fazer a sua atividade específica, né, estão falando de atletas, né, de alto nível, eles precisam fazer treinos com cargas, e são cargas altíssimas. E são pessoas que não aparentam, né, ser tão fortes. Observa que um corpo de um ginasta é mais definido, né, um corpo mais muscularmente aparente, mas não tão robusto. E sim, essas pessoas conseguem fazer com cargas muitíssimo elevadas, né, dentro desses equipamentos, como aqui no leg press, que é justamente para coxa, né, e glúteos. Show. E assim, pensando um pouquinho na questão de conforto, também não só no design, na beleza e toda a funcionabilidade aí, não é funcionalidade, eu achei a largura desse encosto aqui bem confortável, ela dá a impressão assim de realmente abraçar teu corpo e te dar mais segurança aí, não é, Gustavo? Segurança é fundamental nesses equipamentos, não é? Exatamente. Uma das nossas principais preocupações é essa questão da segurança, né? Então, para isso a gente costuma ouvir muito também os personagens e professores de educação física, como o Maurício, como outros que a gente conhece, que sempre vêm aí, nos dão dicas e dizem, olha, às vezes é melhor assim, às vezes é melhor assado. Então, a gente acaba procurando ouvir muito os profissionais para poder desenvolver os aparelhos da melhor forma possível e que consiga atender a todas as pessoas, seja ela mais alta, mais baixa, um peso maior, um peso menor, enfim, para todos os públicos mesmo, assim, de forma confortável, eficiente e bonita, se possível, né? Isso aí, ó, né? Como se diz, os feios que me desculpem, mas beleza é fundamental. Mas brincadeiras à parte, não é? Outra coisa que eu ouvi, não é, de uma pessoa dizer assim que tem medo, né, de fazer esse exercício porque tem a impressão que vai cair, e se eu não tiver força, vai cair sobre minhas pernas, né? Mas o equipamento é totalmente seguro, tem travas de segurança que a gente ficam na mão, nosso controle, né? Eu acho que se a perna está meio fraquejando já trava ali, não é, Maurício? Exatamente. É natural, né, as pessoas que estão iniciando terem medo, né, porque pessoas têm medo do desconhecido. Mas quando começam a praticar musculação, né, nesse equipamento e em outros também, percebem que tem total segurança, né? Esses equipamentos aqui que a Dumbbell Black, né, fabrica são equipamentos pensando primeiramente na segurança, porque justamente abrangem, né, pessoas iniciantes até pessoas mais avançadas. Então, assim, períodos de adaptação já podem ser usados em equipamentos assim com total segurança e com certeza, né, vão conseguir fazer um excelente trabalho.
Show. Bom, gente, a gente vai fazendo aí um breve intervalinho, mas eu ainda quero conversar mais com vocês. Vamos estender um pouquinho nosso programa hoje, porque eu vi esse outro equipamento aqui, aquele outro lá, e eu também quero saber um pouquinho sobre eles. Então, a gente já volta com você aí. Inverno. Estamos de volta aqui na Dumbbell Black, esta loja onde você encontra todo tipo de equipamentos para academia, nas mais diversas modalidades, como a gente já tem falado aí nas outras semanas, né? E trazido para você algumas dessas modalidades ensinadas aí por alguns professores, personal trainer, né? E hoje quem está aqui então conosco para dar uma aulinha grátis aí para os nossos telespectadores é o Maurício Reck, da Bem Mais, e também ladeado aí, né, pelo Gustavo Rodrigues, que está sempre com a gente. E ainda antes dele começar a aula, eu queria perguntar, Gustavo, dá para fazer equipamentos personalizados se as pessoas quiserem? Porque tem gente que gosta, né, de tudo assim, personalizado, né? Às vezes até busca um arquiteto para fazer né, algumas coisas diferentes. Então, vocês podem fazer isso também? Claro, a gente tem a condição de fazer o equipamento na cor que o cliente quiser, os estofados na cor que o cliente quiser, os detalhes dos equipamentos também. Por exemplo, esse equipamento ele é preto com amarelo, né? Esse aqui atrás do leg press já é vermelho, né? Tem o prata e o vermelho mesclado. Então a gente costuma aqui na loja colocar coisas diferentes para o pessoal também ter criatividade na hora de escolher e pensar no seu espaço, para que fique, além de tudo, bonito, né? Ter uma ideia, né? Porque às vezes a gente não tem muita ideia porque não conhece, mas eu sou muito assim, às vezes não sei o que eu quero, mas quando eu vejo, eu sei, né, se é aquilo que eu quero ou não. Então, realmente, tu põe um olho, não, era isso que eu queria mesmo, né? Mais fácil do que ficar explicando e vocês tentarem adivinhar, né? O que vai combinar, qual é a mania, qual é a personalidade, né, de cada um. Bom, então, personalização também é outro quesito que você pode ter aqui na Dumbbell Black. Mas eu vou passar então o microfone aqui para o Maurício, para ele dar uma pequena aula, explicar um pouco dos exercícios, dos equipamentos aí, junto também com o Gustavo. Então, Maurício, tudo contigo agora, tá? Perfeito. Inverno. Ok, então, gente, agora eu vou mostrar para vocês, aqui junto com o Anderson, como a gente vai fazer a execução do movimento dentro do equipamento leg press. Eu quero que vocês observem alguns detalhes, né, alguns cuidados que a gente deve fazer antes mesmo de começar o movimento. Anderson, preparado aí? Preparado. Pedi então para ti entrar no equipamento. Primeiro detalhe, tá, gente? Depois que a gente deitou aqui no leg press, pode até observar que no próprio leg press já tem aqui as marcações, né? Nesse aqui já está bem demarcado. A posição dos pés devem ficar logo na mesma direção dos ombros, tá? Então vocês observam assim, os pés de vocês na mesma largura dos ombros, tá? E um detalhe muito importante, tá? E que pode ser feito em todos os exercícios, tanto de leg press quanto agachamento, a gente pode virar um pouquinho a pontinha do pé para fora, aí, ligeiramente para fora, porque na hora do movimento é importante que o joelho ele siga a linha do ombro, né, em direção para fora, não afunile, tá? Não deixe o joelho na hora do movimento afunilar. Assim a gente protege e preserva aqui os ligamentos, né, internos do nosso joelho. Outra coisa importante de ser ressaltada aqui é que o quadril deve ficar sempre apoiado no assento do leg press. Então a parte de baixo ali, o assento do leg press, o quadril na hora de sentar e na hora do movimento ele deve permanecer apoiado lá para diminuir a pressão na lombar, tá? Porque imagina, vai vir a carga toda, né, pressionando as pernas, então a gente mantém a carga na coxa e no glúteo, né, e diminui a carga pressionada na lombar, tá? Então por isso é importante também segurar com a mão ou aqui no apoio, né, onde o Anderson está apoiado aqui, e isso ou nesse próprio ajuste que tem. Importante também, gente, na hora da execução do movimento do leg press é relaxar a cabeça, tá? Relaxar a cervical. A gente não precisa de tensão cervical. Aqui a gente está trabalhando, né, coxas e glúteos. Então, relaxa a parte superior do corpo. E agora a gente está preparado para começar a fazer aí o exercício de leg press, né? Anderson, preparado aí? Vamos fazer algumas repetições? A gente vai mostrar aqui agora a execução dentro do movimento. Porque lembrem,
A coisa mais importante que tem dentro de um exercício é a execução do movimento. Tá? Então, assim, ó, o Anderson está bem posicionado, o joelho dele está vindo na mesma direção dos ombros, tá vendo? Ele não afunila, esse é um grande cuidado que a gente deve ter. Cervical está relaxada, tá? Não está tensionando cervical. O assento continua apoiado aqui com o quadril, tá? Não tem pressão na lombar. A gente percebe que o Anderson está fazendo um movimento amplo. Isso é muito importante dentro de todos os exercícios. Amplitude no movimento e quando estende a perna, não precisa estender totalmente o joelho, tá? Para diminuir a sobrecarga na patela. Então, esse é o movimento perfeito dentro do exercício leg press. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre esse equipamento aqui que vocês estão vendo, tá? Um equipamento também muito robusto e muito bonito. Esse é um equipamento que agora a gente vai demonstrar 2 exercícios de membros superiores. Tá? Então aqui o Anderson vai mostrar para a gente, primeiramente, um exercício, né, de puxada, de barra fixa, onde dentro desse único exercício a gente tem a possibilidade de fazer ele com carga e sem carga. Com carga para facilitar e sem carga para pessoas que já são mais avançadas. Então, Anderson, vamos lá, vamos posicionar aqui. A gente vai começar fazendo com carga, tá? Pessoas que ainda não conseguem fazer a barra fixa, né, só com o peso do corpo, esse aqui é um excelente equipamento para a gente colocar a carga e nos ajudar no contrapeso, conseguindo fazer o exercício aqui para a musculatura dorsal e bíceps, tá? Então, isso, observa bem, ó. Anderson alongando bem o braço, né? Alonga bem o braço, alonga bem dorsais e bíceps, e na hora de subir, abre bem o peito, né? Fechando bem as escápulas, jogando toda a articulação do ombro para trás. Esse é um excelente exercício, né, para toda a musculatura aí posterior, das costas. Beleza. Anderson, vamos mostrar agora como a gente consegue fazer esse exercício para quem já está avançado, né, e aí pode ser feito sem a sobrecarga, já na barra fixa mesmo. Olha só, super ajustável aqui, né, bem articulável, e agora a gente vai fazer esse exercício observando também, gente, que tem diversas pegadas, né? Então a gente tem uma pegada mais aberta, uma pegada mais neutra e até mesmo uma pegada mais fechada, para dar um estímulo diferente, né, dentro desse exercício aí da barra fixa. Vamos lá, Anderson. Isso. Olha só, a mesma posição que ele estava fazendo, só que observe agora, ele está sem o contrapeso, e a gente consegue fazer o mesmo exercício. Vocês conseguem observar a tensão muscular que está acontecendo aqui nas costas e nos braços do Anderson. Isso, um movimento amplo. Lembra sempre que eu digo para vocês, a amplitude do movimento sempre em primeiro lugar. A execução do movimento sempre em primeiro lugar. Isso. Excelente, Anderson. Maravilha. E, gente, além desse exercício da barra fixa, a gente tem a possibilidade também de fazer um exercício para tríceps. Aqui, né, que é esse mergulho que a gente consegue fazer, já fica nessa pegada aqui de baixo. Tá? Vamos começar, Anderson, fazendo com a sobrecarga, ali, com o contrapeso. Isso. Da mesma maneira que estava colocado antes, olha só, a gente apoia os joelhos aqui, tá? Tem os apoios, né, os locais certinhos para colocar os joelhos, e a gente segura, isso, a gente segura aqui o apoio, onde a gente tem já um movimento diferente, tá? É sempre importante a gente manter o peitoral aberto, né, e articular bem aqui o cotovelo, né, colocando a ênfase total no tríceps. Maravilha. E da mesma forma que a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer ele sem o contrapeso, né, Anderson, que também já fica aí para pessoas mais avançadas, né? Isso. Faz o mesmo ajuste, tá, gente? Mesmo ajuste do que a gente fez aqui com a barra fixa, e a gente coloca aqui agora com o peso do corpo, livre, sem ajuda do equipamento. Olha só, o mesmo movimento, tá? Uma grande articulação aqui do cotovelo e do ombro, e ênfase total no tríceps. Então, gente, agora a gente está aqui com esse belíssimo equipamento, né, o Power Runner. E esse é um equipamento diferente, muito legal, porque a gente consegue trabalhar ele tanto a parte tensional, né, para ganho de força, aumento de resistência muscular, quanto também a parte metabólica, né, que é para melhora do condicionamento cardiorrespiratório. A gente vai mostrar agora como a gente consegue trabalhar a parte de força primeiro, então, aqui com o Anderson. Vamos lá, Anderson, de forma unilateral. Observem que esse é um equipamento onde a gente tem esse ajuste aqui, ó, de encaixe de ombro, e a gente faz lá uma extensão de quadril e de joelho, né, dando ênfase grande na perna e no glúteo. E esse é um equipamento que ele tem uma particularidade, que ele pode ser tanto usado com elástico quanto com anilha também.
Então, olha só, observa o movimento. A gente tem uma grande tensão muscular aqui, né, em pernas e glúteos. Legal, Anderson. Vamos mostrar agora também como a gente consegue fazer ele com as duas pernas, né, fazendo esse efeito mais metabólico, né, melhorando então o nosso sistema cardiorrespiratório. Isso. Aí dentro desse movimento a gente pode acelerar, isso é excelente para fazer em circuitos, por exemplo. É um equipamento bem versátil. Maravilha, maravilha. Com certeza, esse é um equipamento que tem uma ativação muscular muito grande, tanto quanto ativação também cardiorrespiratória. Inverno.